Tem uma frase logo no comecinho do livro Um Curso em Milagres que diz o seguinte: nada real pode ser ameaçado, nada irreal existe. E aqui está a paz de Deus. E eu amo essa frase, porque ela mostra com tanta clareza o tamanho da ilusão na qual a gente vive, mas na prática, como é que a gente consegue aplicar esse ensinamento que é divino no nosso dia a dia para ajudar na expansão da nossa consciência. Esse é o assunto do vídeo de hoje. Vem comigo? Eu sou a Renata Fernandes e este é o Reconexão Interior. Nada real pode ser ameaçado, nada irreal existe. E aqui está a paz de Deus. Vamos estudar cada um dos pedacinhos dessa frase para a gente entender melhor o que é que ela significa. Primeiro, ela traz para a gente dois conceitos, né? Aquilo que é real e aquilo que é irreal. Aquilo que é real é tudo aquilo que se autossustenta, que se perpetua no tempo, que não nasce, que não morre, que não termina, que não se altera, que não se modifica de forma alguma. E aí, por exclusão, tudo o que não tem essas características é irreal. Portanto, o nosso corpo pode ser real, os nossos pensamentos podem ser reais, as nossas emoções podem ser reais. Tudo aquilo que a gente vê no mundo, uma hora chega num fim, não é verdade? Então, nada disso pode ser real. Tudo isso faz parte da projeção, do sonho que a gente vive. Mas vamos olhar para essas ideias um pouquinho mais de perto, para a gente entender a consequência dessa má interpretação da realidade. Quando a gente acredita que a gente é um corpo, né? Quando a gente se identifica com o nosso corpo, a gente deixa de entender que ao invés disso nós temos um corpo que é uma ferramenta maravilhosa para a gente experimentar essa experiência, essa curta janelinha de espaço-tempo que a gente chama de vida, né? Mas a vida, em essência, somos nós. Esse pedacinho é só uma experiência dentre tantas outras que a gente já teve. Quando a gente acredita que os nossos pensamentos e as nossas emoções são reais, todas essas coisas que vêm e vão, né? Os nossos pensamentos vêm e vão, as nossas emoções mudam em segundos, às vezes. Quando a gente acredita que isso é real, a gente dá poder para que elas possam nos fazer mal, para que tudo isso possa nos atingir, sem perceber que o poder que elas têm é dado a elas por nós mesmos, pela nossa consciência, pela testemunha que observa todas essas mudanças acontecerem, pela nossa consciência que é a criadora de todas essas experiências. Eu sei que tudo isso são conceitos bastante metafísicos e que às vezes fica difícil da gente entender. Então eu vou tentar aqui dar exemplos para vocês de como a gente pode aplicar isso melhor na nossa vida para entender, para ter uma perspectiva do que é que isso significa. Se tudo que a gente vive na nossa vida, então, é uma projeção, né? É uma realidade projetada pela nossa mente, pela nossa consciência, o que é real? O que é real e que perspassa tudo aquilo que a gente vive é o amor divino. E eu tenho certeza que todo mundo já experimentou, nem que seja um lapso dessa conexão com tudo o que há, pelo menos uma vez na vida. Sabe aqueles momentos em que você se senta para assistir um pôr do sol, por exemplo, e a sua mente silencia? Ou quando você observa uma cena de carinho entre uma mãe e um filho pequeno? Ou quando você observa um passarinho voando livre no meio de uma floresta, no meio de algum ambiente natural?
Se a sua mente estiver silenciada naquele momento, você vai experimentar uma conexão com tudo que está acontecendo ali. E é uma conexão, um lugar que você consegue sentir que você faz parte. Existe alguma coisa por trás de tudo aquilo que te conecta, que você consegue perceber a você mesmo de uma forma diferente. Essa é a nossa unidade ao amor divino. Na verdade, isso é uma experiência micro do que é essa nossa conexão, né? Quando a gente está muito mergulhado no sonho, quando a gente está muito acreditando na versão do materialismo, né, de que tudo que a gente pode tocar é material, é sólido e é só isso que existe, e o mundo traz as experiências pra gente ao invés do inverso, a gente vai perdendo essa conexão, a gente vai perdendo a habilidade de perceber algo que está sempre presente na nossa vida, em qualquer lugar, em qualquer situação. A gente precisa querer ver, né? Mas como é que a gente pode decidir querer ver quando a gente nem entende que isso existe? Então, o primeiro passo é entender isso, ainda que seja apenas racionalmente. É aceitar que a realidade é assim apenas racionalmente. A gente vai dando um passinho de cada vez na desconstrução das nossas crenças, até chegar um momento que a gente começa a experienciar as coisas de uma forma diferente. A gente perde o contato com essas experiências, né? Com o experienciar do amor divino por trás de tudo o que existe, quando a gente começa a dar nome às coisas, porque a gente coloca um conceito com relação a tudo o que a gente vê. E dentro deste conceito existe um conjunto de julgamentos. Quando eu falo para você, por exemplo, pôr do sol, a palavra pôr do sol, vem um conceito na sua cabeça do que é um pôr do sol. Mas esse conceito que existe na sua cabeça, ele não tem nada a ver com a experiência silenciosa de um pôr do sol. Você consegue perceber a diferença, o abismo imenso que existe entre uma coisa e outra? E a gente vai caminhando pela vida, né, através desses rótulos, inclusive nas nossas relações. Quando você olha para uma pessoa e você julga ela com relação a qualquer coisa que ela tenha feito, você está limitando um ser que é em essência divino àqueles rótulos. E a partir do momento que você limita esse ser, você perde a habilidade de conhecer o que existe por trás daquele rótulo. E quando a gente deixa de ter essa oportunidade, né, quando a gente nega a si mesmo essa oportunidade, a gente deixa também de conhecer a nós mesmos, porque a gente se conhece através da observação do outro, através do reconhecimento de qualidades fora da gente, no outro. É a partir do outro que a gente consegue entrar em contato com essa mesma dimensão dentro da gente. Por isso que é tão importante a gente deixar de julgar. Por isso que é tão importante a gente se dar a chance de olhar para além dos nossos filtros. Mas, voltando à nossa frase, ela diz que aquilo que é real não pode ser ameaçado. Então, esse amor divino que perspassa tudo o que há, ele não pode ser maculado, ele não pode ser destruído, ele não pode ser alterado em nenhum milímetro pelos nossos julgamentos, pelas nossas críticas, pelo nosso sonho de separação. E é por isso que essa frase me traz tanta paz, me traz tanto centramento. Porque não importa o que a gente escolha, né? Se a gente vai escolher julgar ou não julgar, pela nossa consciência ou pela nossa falta de consciência. O todo, Deus, vai estar sempre esperando pacientemente que a gente acorde desse nosso sonho de separação e que a gente possa, enfim, enxergar a verdade por trás de tudo.
existe uma outra frase do livro que fala assim: este curso é um curso obrigatório, só é voluntário o tempo ou o momento de tomá-lo. E o que ela quer dizer? Ela quer dizer que todo mundo vai ter que estudar um curso em milagres? Não, né? Quando ele fala que este curso é um curso obrigatório, ele está se referindo ao amor, a qualquer coisa, qualquer prática que você possa escolher na sua vida para encontrar esse caminho. Então, todos nós, uma hora, vamos escolher seguir esse caminho, né? Existe uma força dentro de todos nós que nos puxa nessa direção, que nos puxa em direção da verdade. Em espiritualidade, a gente chama isso de graça, essa atração que a gente tem por descobrir a verdade por trás de tudo. E para alguns isso vai acontecer mais cedo, para outros vai demorar um pouco mais. Por isso que essa frase diz: este curso é um curso obrigatório, só é voluntário o momento que escolhes fazê-lo. Então todo mundo, uma hora ou outra, vai acabar seguindo esse caminho. E enquanto a gente continuar se mantendo na inconsciência, enquanto a gente continuar escolhendo não seguir esse caminho, a gente sofre. Essa é a consequência natural disso. Por isso que as leis universais são perfeitas. Esse curso é realmente um curso obrigatório. Todos nós, mais cedo ou mais tarde, vamos sentir essa necessidade de ir atrás, de entender que existe algo mais do que aquilo simplesmente como a gente entende como material, né? A vida com um começo, um meio e um fim e acabou. Era só isso. A gente veio aqui para crescer, se desenvolver, procriar, envelhecer, deixar um legado e fim, acabou. Não é por aí, né? Tem muito mais coisas aí por trás. E aí o todo, dentro da sua infinita sabedoria, espera pacientemente o momento da nossa decisão, o momento que a gente decide despertar. Porque tudo aquilo que é real não pode ser ameaçado. Então os nossos sonhos, por mais loucos e doentios que eles sejam, não têm o poder de alterar a verdade que é única. E como essa verdade não pode ser alterada, Deus espera pacientemente que a gente desperte. É como se nós fôssemos crianças sonhando, brincando de guerra, brincando de separação, brincando de ódio. E Deus dissesse pra gente: tudo bem, filho, pode brincar o quanto você quiser, ainda que você sofra. Você tem o direito de escolher qual é o seu momento, porque a verdade e o amor estão sempre aqui. É a gente que escolhe não olhar, é a gente que escolhe não perceber que essa é a verdade, que essa é a verdade universal, a única que existe. E nada irreal existe. E aí, quando a gente escuta isso, a gente fica tentado a pensar: ok, então se tudo isso que eu tô vendo é uma projeção, se a vida é uma grande ilusão, eu vou ali deitar no meu sofá, assistir meu Netflix, eu quero mais é que o mundo acabe em barranco. Vamos combinar uma coisa? Se você acredita verdadeiramente nisso, de que o mundo é realmente uma projeção, é um sonho criado pela nossa consciência, então você está autorizado a deitar no seu sofá para assistir o seu Netflix. Mesmo porque a hora que a gente consegue entender isso verdadeiramente, a última coisa que a gente vai querer fazer vai ser deitar no sofá. Quando a gente encontrar verdadeiramente essa conexão e esse amor dentro de nós, o que a gente mais vai querer fazer é compartilhar. Porque é no compartilhar que a gente consegue sentir mais e mais dentro da gente. O ego pira quando a gente fala isso, mas a verdade é muito, muito, muito simples. E o ego gosta de coisas complicadas, né? Para manter a gente no meio da confusão. A verdade é simples no sentido de que o propósito da nossa vida é amar melhor e servir mais. Amar melhor, porque o amor ele não pode ser mais, né? O amor não é com relação à quantidade, é com relação à qualidade.
Qual é a qualidade do nosso amor? Quando a gente ama incondicionalmente ou a gente coloca condições no nosso amor? A gente ama enquanto as pessoas estiverem fazendo as coisas corretas, enquanto as pessoas estiverem fazendo aquilo que nos beneficia. E aí a gente cria um cercadinho de pessoas especiais, de pessoas que merecem o nosso amor, né? Como, por exemplo, a nossa família. E aí, dessas pessoas são aquelas que eu me sinto no direito também de cobrar um preço muito alto, porque é uma barganha, né? Não existe a palavra incondicional nessa relação. Então, o amor que não é incondicional, ele não pode ser o amor verdadeiro. O amor que não é incondicional, ele é barganha, ele é conveniência, ele é o que o livro chama de especialismo. A gente colocar aí no cercadinho algumas pessoas selecionadas para a gente estabelecer essa relação. Então a gente precisa aprender a amar melhor, a amar sem colocar condições para esse amor, olhando para as pessoas e entendendo que aquilo que elas oferecem está de acordo com a qualidade da consciência delas. Que todos nós somos sim inocentes quando a gente pensa nesse sentido. Se você não conhece a verdade, se você não sabe fazer diferente, como é que eu posso te culpar por isso? Como é que eu posso te julgar por isso? Então, enquanto a gente não entender isso e entender no coração, né, não entender racionalmente, a gente vai se manter no sonho. E o sonho tem sofrimento. Então, uma hora a gente vai cansar. Uma hora a gente vai cansar de sofrer e a gente vai querer começar a buscar a verdade. E quando a gente quiser buscar a verdade vai se apresentar pra gente. Não tô garantindo para você que essa mentalidade nossa mude aí da noite pro dia, né? Muitas vezes não é assim. Com algumas pessoas acontecem. Não existem pessoas que se iluminam do dia para a noite por causa de alguma coisa, uma experiência muito forte que elas tiveram. A gente não sabe o que espera a gente lá na frente. Mas o que dá pra gente fazer é escolher todos os dias olhar para a verdade que existe por trás das coisas. Quando a gente rotula alguma coisa, procura experimentar o que existe por trás daquele rótulo. Qual é a realidade que existe por trás daquilo, né? Quando você está num relacionamento com uma pessoa, seja seu filho, seja seu marido, seja seu amigo, o que é que existe por trás de tudo aquilo que a gente colocou como características daquela pessoa? A gente só consegue se conectar com essas ideias quando a nossa mente silencia. Porque enquanto existe todo um diálogo rolando aqui dentro, a gente ainda está nos julgamentos, a gente ainda está nos conceitos e isso nos impede de entrar em contato com essa realidade verdadeira por trás de tudo isso. Então eu convido vocês a meditar a respeito desta frase. Nada real pode ser ameaçado. Nada irreal existe. Aqui está a paz de Deus. A próxima vez que você se sentir ansioso, a próxima vez que você se sentir triste, a próxima vez que você se sentir preocupado, a próxima vez que você se sentir dominado pelo seu ego, se pergunte: isso é real? De onde é que vem tudo isso? Quem é a entidade? Quem é o ser que observa por trás de tudo isso? Quem é que está criando todas essas experiências para mim? Isso é real? Se você chegar à conclusão de que isto não é real, você não pode ser ameaçado por nenhuma dessas coisas. E é aí que está a paz. É aí que a gente se conecta com essa paz. Experimente se sentar em silêncio com essa frase na sua mente. Repita ela para você na sua mente e silencie. Como é que você se sente? Experimente fazer esse exercício e me conta aqui nos comentários o que é que você sentiu, tá bom? Muito obrigada, era isso que eu queria compartilhar com vocês no vídeo de hoje. Até mais, tchau, tchau!